Bom dia! Deus, que honra estar aqui. Obrigado, cara, por tanto carinho, por essa recepção tão calorosa. E obrigado, pastor William, pela confiança. Obrigado a toda a liderança aí da Família Ideal. Poxa, uma honra muito grande para mim estar aqui, presente de Deus. Então, aqueles compromissos que Deus marca para a gente, né? Eu tenho certeza que existe um propósito de Deus, de eu estar aqui, para a gente construir algo juntos aqui. E Deus colocou algo no meu coração para a gente pensar e refletir aqui nessa manhã. Para você que não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou lá de Bragança Paulista, do interior de São Paulo. Sou casado com a Val e eu tenho 2 filhos, a Luísa e o Davi. E eu e a Val, a gente coordena esse movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra. E aonde Deus plantou você, Ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar. E esse é o propósito nosso de estar na terra. O sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com o seu primogênito, Jesus Cristo. Então que a gente possa realizar esse sonho de Deus, de ser essa família de filhos parecidos com Jesus. Dá uma olhada para o lado aí, vê se alguém que está do seu lado parece com Jesus aí. Dá uma olhada aí se tem a cara de Cristo aí. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder compartilhar a palavra com vocês. Amo essa cidade aqui é terra de avivamento, amém? Só igreja boa nessa cidade aqui, um povo abençoado. Abre comigo aí em Marcos, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos 1, 14. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia! Quem não achou, diga: eu também. Vamos lá então, diz assim, olha. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Então, olha aqui para mim. Esse texto vai dizer que depois que João Batista foi preso, o primo de Jesus, Jesus vai para essa região da Galiléia. E ele começa então a proclamar, a anunciar, a pregar o Evangelho de Deus. Então, na minha versão aqui, a NVI, ele diz já, a tradução de Evangelho, ele fala as boas novas, as boas notícias de Deus. Agora eu te pergunto, quais são as boas notícias? Qual é essa boa notícia que Jesus estava anunciando ali na Galiléia? Quem arrisca aí? A graça. A boa notícia que ele estava anunciando é a graça. O que mais? Salvação. A boa notícia que ele estava anunciando é salvação. Agora é interessante, só para você pensar junto comigo, é que ele estava pregando a boa notícia, porque hoje, quando eu e você vamos pregar a boa notícia, quando eu falo assim, vou pregar o Evangelho, eu vou, em algum momento, falar para você da cruz. Eu vou falar para você que Jesus morreu no nosso lugar e por isso que agora nós temos paz com Deus, porque por causa da morte dele e da cruz. Só que ele não tinha ido para a cruz aqui. Ele não tinha morrido no nosso lugar. Qual era essa boa notícia que ele começa a pregar mesmo antes de ir para a cruz? Porque ele não tinha ainda morrido, ele não tinha ido para a cruz, não tinha como ele anunciar a cruz como a gente anuncia, porque ele estava pregando o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. Agora, deixa eu te dar uma dica sobre a Bíblia. Sempre que o pregador fizer a pergunta, a resposta está no próximo versículo. Então, olha, está assim, depois, verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Verso 15. E qual é essa boa nova? Olha só. O tempo
é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nessa boa notícia. Qual era a boa notícia que Jesus anunciava? O reino de Deus está próximo. O reino de Deus. Cara, já que vocês estão trabalhando nesse tema, deixa eu colocar esse entendimento, essa reflexão junto com vocês hoje aqui. Entenda uma coisa, o que Jesus mais falou em seu ministério foi sobre o reino de Deus. O que ele pregava, o que ele anunciava era: o reino de Deus está próximo. O que ele ensinava era como funciona o reino de Deus. As parábolas eram para explicar o funcionamento do reino de Deus. Lembra como começam as parábolas? O reino de Deus é semelhante a, e o reino dos céus é como tal, e o reino de Deus é... Então, o tema central do ministério de Jesus era o reino de Deus. E eu tenho uma preocupação que muitas vezes a gente como igreja fala muito do que a Bíblia fala pouco, e fala pouco do que a Bíblia fala muito. Então, eu vou te dar um exemplo. E eu não estou dizendo que esse tema não é importante, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, nos evangelhos, você quase não vai ouvir falar de graça. Ele fala muito mais sobre o reino de Deus, sobre inferno, sobre eternidade, do que de graça. Então, eu queria que hoje a gente se atentasse a esse tema com todo o nosso coração. Por quê? Porque era o tema central do ministério de Jesus. O reino de Deus. Agora, minha pergunta é: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, gente? O que é esse termo, esse conceito que Jesus tanto pregava e tanto anunciava? E a primeira coisa que eu queria falar para você sobre o reino de Deus é que o reino de Deus, ele é muito confundido por nós, porque nós temos uma ideia, um entendimento que o reino de Deus é um lugar. E o reino de Deus, aqui, o termo reino de Deus, não faz referência a um lugar. O reino de Deus faz referência a um tempo. Talvez seria mais fácil se a gente colocasse como o reinado de Deus. Então, mais ou menos assim, olha, por exemplo, vamos dizer que eu falasse assim para você: de 1890 a 1960, o rei João reinou na Inglaterra. Então, esse período de tempo eu chamo do reinado do João, ou o reino do João. Agora, de 1960 até 2019, foi o rei Sebastião. Então, esse outro período eu chamo ele do reino de Sebastião, o reinado de Sebastião. Agora eu te pergunto, esses dois, o reino do João, o reino do Sebastião, aconteceu em lugares diferentes? Não, eles são períodos diferentes. Então, olha a linguagem de Jesus. O tempo, olha o verso de número 15, ele diz assim, olha: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Não está próximo geograficamente, está próximo temporalmente. Porque o reino de Deus é um tempo. Esse tempo, esse século que nós estamos vivendo tem um Deus. O Deus desse século, quem está dominando sobre os filhos da desobediência é Satanás, mas ele está anunciando, porém vai chegar um tempo, aonde eu vou reinar sobre todas as coisas, aonde Deus vai ser o rei de toda a terra, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tudo vai proclamar, dizendo, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o reino de Deus, o reinado de Deus, é um tempo. Isso a gente fez uma confusão em relação a isso, por quê? Porque quando você aceita Jesus, quando você se entrega a Cristo e começa uma caminhada, alguém vai
te presentear com uma Bíblia, não é verdade? Alguém vai falar aqui, meu irmão, uma Bíblia, agora você precisa ser, você é crente agora, põe embaixo do sovaco aí. Você precisa ler agora esse livro, esse é o nosso livro. E aí te dão uma Bíblia, e aí você pergunta assim, mas aí eu começo a ler por onde? E aí se é um crente e bem esperto, fala para você assim, ó, não começa ali em Gênesis, porque senão você vai cair em Levíticos e nunca mais você vai sair. Você cai em Levíticos ali, é um labirinto, você não sai mais. Começa em Mateus. E aí você vai começar em Mateus, a ler ali o Novo Testamento. Só que Mateus, ele escreveu o seu livro para os judeus. Então, quando Mateus ia falar sobre, ou escrever sobre o reino de Deus, ele, como um judeu, ele escrevendo para judeus, sabia que o judeu não usa o nome de Deus em vão. Pra você ter uma noção, quando um escriba, ele estava copiando o texto, chegava na palavra Deus, esse escriba parava, tomava banho, trocava de pena para escrever Deus. Porque eles entendiam que esse nome é sagrado. Não use o nome de Deus em vão. Esse mandamento está encucado na cabeça deles. Então, quando ele foi escrever o Evangelho segundo Mateus, ele não ia ficar repetindo o Evangelho de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Então ele decidiu, para facilitar, escrever o reino dos céus. Só que é exatamente a mesma coisa, só que um conceito mais que o judeu ia aceitar mais. Então, você pega lá Mateus e você começa a ler, novo convertido, e você lê lá, e o reino dos céus, e o reino dos céus, e o reino dos céus, e anunciando o reino dos céus. Quem não fizer isso não vai entrar no reino dos céus. Para você ver o reino dos céus e tal, e o reino dos céus, e o reino dos céus. E aí você fala, entendi. É o reino lá no céu. E nós vamos tudo para o céu. Para onde você está indo? Eu quero ir para o reino do céu. Só que a gente teve um problema básico de português. Porque Mateus nunca escreveu sobre o reino no céu. Ele escreveu sobre o reino do céu. E o do não fala sobre o lugar da onde o reino vai ser. Do fala do lugar da onde o reino vem. Se eu falar o Douglas é de Bragança, significa que nós estamos em Bragança? Não, significa que eu venho de Bragança, a minha origem é Bragança. Então, quando ele começa a falar sobre o reino do céu, ele está falando de um reinado que vai vir do céu. E nós, como igreja, temos que tomar um cuidado, porque a gente está há anos lutando para ir para o céu, e o céu está há anos lutando para vir para a terra. E aí tem que tomar cuidado para não desencontrar no caminho. Você chegar no céu e falar, cadê o céu? Desceu para a terra. Invadiu a terra. Deus está reinando sobre todas as coisas. Eu estou aqui numa nuvem. Gente, Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino. Apocalipse termina dizendo que a cidade desceu. Desceu para onde? O reino que nós estamos esperando não vai vir de um governo da terra. O reino que a gente está esperando vem do céu. É o céu governando sobre a terra. É a eternidade governando sobre o nosso tempo. É de lá que vai vir aquilo que nós estamos aguardando. Para dominar sobre todas as coisas. Então, primeira coisa, não é um lugar. Eu não estou indo para o reino de Deus. Eu estou aguardando o reino de Deus. Porque é um tempo onde ele vai governar sobre todas as coisas. Agora, a segunda confusão que há sobre essa terminologia é que é o seguinte, quando você começa a ler os versículos sobre o reino de Deus, e eu quero te dar um desafio, pega todos os versículos que fala reino de Deus ou reino dos céus e começa a ler todos eles. E lógico, lendo o contexto ali. Todas as parábolas, você vai ter um entendimento sobre o reino de Deus e o reino dos céus. E aí, todos esses versículos, quando você começa a olhar, causa uma tensão. Por quê? Porque em alguns versículos,
O que dá a entender que Jesus está dizendo é que o reino de Deus chegou. Então, por exemplo, ele fala assim, os fariseus perguntam para ele, quando que vai vir o reino de Deus? Ele fala assim, o reino de Deus já está entre vós. Eu falei, eita, chegou. Já estamos aqui no reino de Deus. Só que em outros versículos ele dá a entender que o reino de Deus é futuro. Então ele fala, quando vier o reino de Deus? Os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Quando vier, mas peraí, você não falou que chegou? Mas quando vier, está por vir? E a minha pergunta para vocês nessa manhã é, o reino de Deus é presente ou o reino de Deus é futuro? O reino de Deus chegou ou o reino de Deus está por vir? Quem acha que o reino de Deus é presente? Levanta a mão. Chegou. Quem acha que chegou? Chegou. Levanta com confiança se você acha isso. Quem acha que o reino de Deus é futuro? Está por vir? Levanta a mão aí. Quem não acha nada? Estou dormindo aqui. Quem acha que é tudo? E presta atenção aqui agora, isso aqui é muito importante para o seu entendimento. Este é o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus é este. O reino de Deus, ele é presente e futuro ao mesmo tempo. Presta atenção. O reino de Deus está por vir, mas já é ao mesmo tempo. Aí ele fala, Douglas, como isso? Porque aconteceu uma coisa. Olha o que o nosso Deus fez. O nosso Deus pegou um rei lá da era por vir. O nosso Deus pegou o rei que vai dominar sobre todas as coisas na próxima era e fez ele nascer na barriga de uma virgem e invadir a nossa era. Então presta atenção, o reino de Deus está por vir, mas já pode ser experimentado hoje, porque o rei da era por vir nasceu no nosso tempo e se revelou para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Peraí, está por vir? Está por vir, mas eu já estou vivendo ele, porque eu descobri o rei da era por vir dentro da minha era. Então tem um grupo de pessoas, presta atenção, tem um grupo de pessoas que está dentro dessa era, que está vivendo esse tempo, mas como se já tivesse na era por vir, porque já serve o rei da era por vir e já vive a cultura da era por vir, mesmo estando dentro dessa era. Por quê? Porque já está submisso ao rei da era por vir, portanto, aonde o rei está, o reino dele está. Aonde o rei chega, o reino dele chega. Então o reino de Deus já mas está por vir. O reino de Deus já está se manifestando, mas virá em sua plenitude. O reino de Deus já pode ser experimentado, mas vai vir ainda com toda a sua glória. Você pode começar agora a viver a eternidade. Você pode começar agora a viver o reinado de Deus. Por quê? Porque o rei invadiu a nossa era. Tem uma parábola que Jesus conta exatamente explicando isso. Ele está expulsando demônios, ele está lá orando, expulsando demônios. Aí os líderes religiosos chegam e falam assim, ele está expulsando um demônio por Beelzebu. Aí Jesus fica louco, né? Jesus solta um, what? Como eu estou expulsando o demônio por Beelzebu? Aí Jesus fala, como é que o diabo vai expulsar o diabo? Como é que o diabo vai falar, sai diabo em nome do diabo? Louco. Uma casa dividida não subsiste. Aí ele diz assim, olha, agora, presta atenção no que ele vai falar no versículo. Agora, se eu expulso demônios, se eu expulso o diabo pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. E aí ele conta uma parábola. Ele diz assim, havia um homem valente que tinha uma casa e que tinha pertences dentro dessa casa. E de repente chegou um que era mais valente do que ele, amarrou ele e roubou os pertences dele. Do que ele está falando? Presta atenção, ele está expulsando Satanás. E ele diz, se eu estou expulsando Satanás pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. O que ele está dizendo? Quem é esse homem valente? Esse homem valente é Satanás. Esse homem valente é Satanás que tinha vários pertences. Por quê? Porque os filhos da desobediência foram dados para ele.
A casa desse valente é essa era, é esse século, é esse tempo. Aí ele disse o seguinte: mas chegou um que é mais valente do que ele e invadiu a casa dele. Chegou um que é mais forte do que ele e nasceu na era dele e amarrou ele e roubou aqueles que estavam cativos na mão dele. E sou eu e você, aquele que é mais valente, entrou na casa de Satanás e roubou eu e você para ele, cara. Nós somos daquele que é mais valente agora. Ele nasceu nessa era e se revelou para nós. Nós descobrimos o rei da era por vir, mas descobrimos ele hoje. Sabe, gente, como que começa essa história do reino de Deus? Essa história do reino de Deus começa em Gênesis capítulo 2. Quando Deus, ele cria um lugar que eu e você conhecemos como Jardim no Éden. O Jardim no Éden é um lugar maravilhoso. Por quê? Porque é um lugar onde o céu e a terra funcionam juntos. Céu e terra, gente, presta atenção, não é dois lugares geográficos diferentes. Céus e terra são duas dimensões diferentes. O céu está acontecendo aqui agora. Esse âmbito espiritual está acontecendo aqui agora. E o âmbito terreno está acontecendo aqui agora. O que acontece? Há hoje uma separação entre céu e terra, onde eu, com meus 5 sentidos, não consigo acessar céu. Então eu e você não conseguimos, é como se tivesse uma cortina entre céu e terra. Então aqui está acontecendo batalhas espirituais, aqui tem anjos, aqui agora está acontecendo um monte de coisa. Mas eu e você não vemos, porque tem uma cortina separando por causa do pecado. O que é uma profecia, gente? É quando Deus abre um pouquinho a cortina e deixa você ver. Quando alguém profetiza, é Deus fazendo só assim na cortina. Dá uma olhadinha, ó. Meu Deus, aí começa a falar em línguas, rodar assim, ó. Por quê? Porque Deus deixa alguns ver um pouquinho o que está por trás da cortina. Olha o que Efésios vai dizer, que eu e você estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Olha o tempo verbal, estamos assentados. Mas peraí, Douglas, eu estou aqui em Araçatuba. Mas as regiões celestiais acontecem aqui em Araçatuba. Você está aqui sentado, mas você está sentado com ele nas regiões celestiais. Portanto, não é 2 lugares, são 2 dimensões que se separaram. Agora, no Éden, essas 2 dimensões estavam juntas, entrelaçadas no mesmo lugar. O que era aquele jardim? O jardim é onde o céu e a terra funcionavam juntos. Você imagina, você tinha esse ser chamado homem, chamado Adão, Eva, e ele era físico, ele pegava nas coisas, ele comia fruta, mas ele era espiritual. Ele andava com Deus na viração do dia, ele falava com Deus, ele ouvia Deus. Deus falava, vamos filho, vamos dar nome aos animais. E ele dava nome aos animais, mas ele falava com Deus. E ele tocava na árvore, mas conseguia tocar em Deus. E ele era essas 2 dimensões entrelaçadas. Ele estava vivendo o céu na terra, ele estava vivendo o reino de Deus. Porque quem governava no âmbito físico? O âmbito espiritual. Quem governava o visível? O invisível. O reino era de Deus. Agora, aí você chega em Gênesis 3, o capítulo mais trágico da Bíblia. Quando o homem, então, decide dar um grito de independência. Ele pega aquela fruta e diz, eu não quero mais o governo de Deus. Eu vou governar. Agora a terra vai governar a terra. Não é mais o reino de Deus, agora é o reino dos homens. Eu vou decidir o que é certo e errado. Eu vou decidir o que é bom e é mal. Eu não quero mais o reinado de Deus. Eu vou reinar. Eu vou governar. E aí então o homem é expulso desse ambiente onde o céu e a terra se entrelaçam. E ele vai viver somente na terra. Por quê, gente? Porque o céu é santo, santo e santo. E a terra agora estava cheia de pecado. Não tinha mais como essas 2 dimensões entrelaçarem. Porque a santidade desse lugar não se mistura com a iniquidade desse aqui. E aí,
você vê que há essa separação e começa um caos na terra. Por quê? Porque a pior coisa que existe é ser entregue ao governo do seu próprio coração. Sabe qual é a maior maldição que Deus pode dar para uma pessoa? Deixar ela governar a própria vida. Porque nós somos pior que o diabo, meu irmão. A gente vai se destruir, a gente se destrói. Gente, se você quisesse fazer todas as suas vontades, você seria o pior monstro da face da terra. Se você fizesse tudo o que vem no seu coração, imagina que tudo o que você pensa acontecesse. Quantas pessoas no trânsito não teriam batido o carro? Porque você estava lá dirigindo, alguém te fechou, você falou assim, tomara que bata o chifre lá na frente. Quantos desejos pecaminosos nós temos, gente? Está assistindo televisão, vê aquela pessoa que você não gosta, e fala, ai, que coisa, e deseja mal para a pessoa. Pior coisa que existe é sermos entregues ao nosso próprio coração. E começa um caos. Caim já mata Abel, e aí já começa esse caos a ponto de chegar em Noé, Deus falar, cara, eu vou resetar essa terra aí. Não dá mais. Agora deixa eu te falar uma coisa. O céu e a terra não podiam mais se conectar, mas Deus tem um propósito. Isso se chama o propósito eterno de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus quer a mesma coisa. Deus tem um propósito, gente. Sabe qual é o propósito eterno de Deus revelado em Efésios? Deus quer habitar entre nós. Gente, eu não sei o que Ele viu em você e eu não sei o que Ele viu em mim, mas Ele quer habitar entre nós. Então, de Gênesis a Apocalipse, é a história de Deus vindo habitar entre nós. Começa num jardim com Ele habitando entre nós. E termina numa cidade em Apocalipse com Ele habitando entre nós, cara. Ele quer vir e habitar entre nós. Então, apesar disso ter acontecido, Ele monta um plano. E aí você olha em Êxodo. E Êxodo, Ele levanta um homem chamado Moisés e liberta o povo do Egito. E eles estão caminhando no deserto. E aí Deus fala, vem aqui para cima da montanha. Aí Moisés vai. Ele fala assim, vou te mostrar um negócio que tem aqui nas regiões celestiais. E eu quero que você construa aí no plano terreno. E ele mostra para Moisés um tabernáculo. Em Hebreus diz isso. Hebreus 11. E ele viu o tabernáculo. E ele construiu o tabernáculo. E o que acontece? O que era o tabernáculo, gente? O tabernáculo era uma réplica do Éden. O tabernáculo era o lugar onde céu e terra se encontravam. Imagina, tabernáculo era essa tenda no meio do deserto, que quando o sacerdote entrava, ele experimentava o céu na terra. Ele falava com Deus, ele acessava a Deus, mesmo ainda estando no meio da areia. O tabernáculo tinha essas partes físicas e tinha os anjos, tinha partes celestiais para representar o encontro do céu na terra. Então, quando alguém entrava no tabernáculo, ele experimentava o que o Adão experimentava no Éden. Agora, você pode se perguntar assim, mas Douglas, como? Como se a terra continua cheia de pecado e o céu continua sendo santo, santo e santo? E aí Deus deu então mais uma estratégia. Ele falou assim, seguinte, antes de o sacerdote entrar dentro do tabernáculo, ele tem que fazer uma coisa. Ele tem que pôr a mão na testa de um cordeiro. Um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem defeito. Ele vai pôr a mão na testa do cordeiro e ele vai confessar os pecados dele. Os pecados dele vai passar para aquele cordeiro e vocês vão matar esse cordeiro. Quando esse cordeiro inocente morrer, abre-se um espaço de santidade. E esse homem está sem pecado nesse momento. E ele pode entrar nesse ambiente onde o céu e a terra estão juntos no mesmo lugar. Porque ele é bom? Não, porque um cordeiro inocente morreu no lugar dele. Ele pode entrar no céu, na terra. O tabernáculo era o encontro do céu na terra, cara.
E aí eles podiam acessar esse governo de Deus. Tanto que Deus estava governando Israel. Quando Deus levantava e se movia, Israel levantava e se movia. Quando Deus parava, Israel parava. Era o reino de Deus. Era Deus habitando no meio deles de novo. E aí, é o mesmo conceito do templo, mas o templo é quando eles chegam numa cidade fixa, quando eles param em Jerusalém, quando eles param em Israel, eles então constroem um templo, e é o mesmo conceito, o céu se encontrando com a terra, naquele lugar. Por exemplo, todos os judeus sempre oram virados para o templo. Por quê? Porque eles oram virados para esse lugar, onde o céu e a terra se encontram. Aonde é o centro do governo de Deus, aonde representa o governo de Deus para eles. Agora, você pode se perguntar assim, Douglas, mas como é que eu faço para experimentar o céu na terra? Como é que eu faço, Douglas? Eu devo ir em São Paulo, no Templo de Salomão? Não precisa. Como é que eu faço para experimentar? Não tem o tabernáculo, Douglas. Não tenho templo mais. Como é que eu faço para entrar nesse ambiente do céu na terra, do governo de Deus? E aí eu tenho uma boa notícia para você, que é João capítulo 1, verso de número 14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cara. E sabe, tem um segredo nesse versículo. Porque a palavra habitou no original é a palavra grega skinó. S-K-E-N-O-O. Skinó. Então diz assim, e o verbo se fez carne, esquinó, habitou entre nós. Agora sabe o que significa esquinó? João sabia exatamente o que ele estava escrevendo. Esquinó não significa, na verdade, habitou. Significa armou um tabernáculo. A palavra esquinó, na verdade, significa, em português, seria mais ou menos assim, tabernaculou entre nós. Presta atenção no que João está escrevendo. E o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós. O que João estava comunicando para aquelas pessoas é que Jesus era um tabernáculo ambulante. Por quê? Porque a partir daquele momento, o céu e a terra não se encontravam mais no templo. O céu e a terra se encontravam no Filho, cara. Quem carregava o céu na terra agora era Jesus Cristo. Portanto, aonde ele pisava, o céu chegava junto com ele, cara. Gente, você já imaginou o que era estar do lado de Jesus? Você imaginou o que era andar? É por isso que multidões afluíam para onde ele estava. Porque eles estavam experimentando o céu na terra. Ele era 100% físico e era 100% Deus. Ele era 100% terra, ele chorava, ele falava, ele comia, mas era 100% Deus. Era o céu na terra. É por isso que ele chegava nos lugares e falava assim, quem está cego aí? Então veja, porque no meu reino não tem cegos, e para mostrar que o meu reino chegou, abram-se os olhos, e os olhos eram abertos. Por quê? Porque o reino de Deus estava entre eles, cara. Tem leproso aí? Então seja limpo. Por quê? Porque no meu reino não tem leproso. E o meu reino chegou na face da terra. Eu sou um rei da era por vir, mas invadi a era de vocês. E já estou espalhando a cultura do reino de Deus, mesmo para aqueles que ainda vivem nessa era, mas já descobriram a era por vir. Quem são esses? São escondidos entre nós aqui. Quem já estão debaixo do governo desse rei? O céu e a terra se encontravam em Cristo. Por quê? Porque não havia pecado nele. Ele era completamente santo. Então o céu, que é santo, santo e santo, podia se relacionar com esse pedaço de terra. O único pedaço de terra que era santo. É por isso que o céu e a terra se encontravam nele, convergiam nele. Agora você pode falar assim, Douglas, mas e eu, Douglas? Como é que eu vou viver o céu na terra, Douglas? Se agora é 10 da manhã, eu já pequei 10.000 vezes. Já acordei bigando, Douglas. Já pensei besteira, já fiz isso. Como é que eu vou viver o céu na terra, Douglas? Agora tem uma outra boa notícia para você. Em João 1,14 diz que ele é o tabernáculo.
Mas se você ler mais um pouquinho, ele está chegando perto de João Batista. Ele está vindo na direção de João Batista, no capítulo 1 de João. João Batista levanta o olho e vê Jesus. Ele aponta, falando com os discípulos dele, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é somente o tabernáculo onde a gente entra, ele também é o cordeiro que está na porta. E se você colocar a mão na testa desse cordeiro e confessar os seus pecados, ele foi morto, ele foi imolado no nosso lugar. E quando ele morreu, abriu-se um espaço de santidade para eu e você viver o céu na terra hoje, cara. Por quê? Porque a gente é bom? Não. Porque um cordeiro inocente morreu no nosso lugar. Porque ele é bom. Deixa eu dizer para você, por causa da cruz, existe um espaço de santidade aberto para quem quiser viver o céu na terra. O céu na terra. Agora, presta atenção. Aqueles discípulos viveram 3 anos do lado de Jesus. Você imagina o que é você viver 3 anos do lado do céu na terra? Do lado do encontro do céu com a terra. Você ficar ali do lado dele, você acordar do lado dele, você ir dormir do lado dele, você ver milagres, você andar sobre as águas, você comer pão multiplicado. Você está ali do lado. Você imagina o que era isso? Aí, vai chegando o final dos 3 anos, esse céu na terra, Jesus, começa com um papinho para os discípulos. Ele começa a falar assim: vou ter que ir embora. Os discípulos, meu irmão, começam a entrar em desespero. Mas você vai para onde? Então, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí esses caras começam: meu Deus, não acredito, eu entreguei minha vida, eu abandonei emprego, abandonei família, abandonei minha casa, não tenho mais nada, não tenho nem roupa do corpo mais, não tenho mais nada para viver esse projeto com esse tal de rei. E ele está falando que vai embora. Porque na cabeça deles, ele ia tomar o governo e começar a governar já. Ele falou: mas para onde você vai? Gente, Jesus, era uma coisa tão maravilhosa estar ao lado de Jesus, que sabe qual era o nome dado para ele? Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Os caras tinham encontrado Deus conosco. Deus do nosso lado, Deus comendo com a gente, Deus trabalhando com a gente, Deus dormindo, Deus morando com a gente, Deus conosco estava com eles, e Deus conosco começa a falar: eu vou ter que ir embora. Eles entram em desespero, cara. E aí, Jesus fala isso para eles: olha, para acalmar o coração de vocês, é melhor que eu vá. Mano, os caras devem ter entrado em parafuso. Tipo, o que é melhor do que Deus conosco? Meu irmão, o que é melhor do que ter Deus do seu lado? O que é melhor do que ter Deus fazendo um milagre para você? Teve dor de cabeça, não tem mais Neosaldina. É a mão de Deus aqui. Não tem doença, não tem nada. Precisa pagar imposto. A pesca ali, pega uma moeda. Aí, pronto. Deus conosco, meu irmão. Não tem essa. Tempestade. Para de chover. Se eu estou com calor, volta a chover. Deus conosco. E Deus conosco fala assim: é melhor que eu vá. Eu te pergunto, o que é melhor do que Deus conosco? Aí ele fala assim: olha, porque se eu não for, ele não vem. Eu acho que os caras até arrepiaram. Meu Deus, quem é ele? Que é melhor do que Emanuel. Porque se eu não for, ele não vem. Quem que estava por vir, cara? Porque só tem uma coisa melhor do que Deus conosco, gente. É Deus em nós. Não é mais Deus ao nosso lado. Agora é Deus em nós. E ele disse: Cristo em nós é a esperança da glória. Meu irmão, ele estava dizendo assim: deixa eu te falar uma coisa. Aquele que crê em mim fará obras iguais às minhas, e ainda maiores fará. Por quê? Porque agora ele estava dizendo: eu sou um, mas em breve serei bilhões.
Você não está entendendo? Agora eu preciso fisicamente ir até não sei aonde e pregar, mas daqui a pouco eu vou entrar em 1 bilhão de pessoas, e esse 1 bilhão de pessoas vai estar espalhado sobre toda a terra, sendo eu naquele lugar. Cristo em nós é a esperança da glória. Gente, o que eu vim dizer para vocês é isso aqui. Em Gênesis, o céu e a terra se encontravam em um jardim. Em Êxodo, o céu na terra se encontrava num tabernáculo. No período dos reis, o céu na terra se encontravam em um templo. No Evangelho, o céu na terra se encontrava em Jesus. Hoje, o céu na terra se encontra em nós. Nós carregamos. Nós somos 100% terra e 100% céu em nós, cara. Aonde o céu e a terra se encontram em Araçatuba, na igreja do Senhor que se encontra em Araçatuba. Nós somos a intersecção. Nós tocamos o céu, nós tocamos a terra. Nós estamos na terra, mas sendo governados pelo céu em Araçatuba, cara. Que venha o teu reino sobre essa cidade, Senhor. Que venha o teu reino e que seja feita a vontade, como no céu, aqui em Araçatuba, Senhor Jesus. É isso, gente. Nós somos o reino de Deus nesse lugar. Nós carregamos o reinado de Deus nesse lugar. E é nossa responsabilidade espalhar o reinado de Deus sobre este lugar. É sua responsabilidade. Sabe, gente? Em Hebreus, diz que haviam homens que haviam experimentado da era por vir. E é uma descrição de eu e você. Pessoas que experimentaram da era por vir. Ou seja, pessoas que estão nessa era, mas já experimentaram da era por vir. Agora, há um tempo atrás eu fui em Belém, e aí me levaram numa sorveteria. E aí falaram para mim assim: Douglas, é a melhor sorveteria do Brasil. Ganhou um prêmio de melhor sorveteria do Brasil no ano passado. Acho que é Caruru, sei lá, uma coisa assim. Aí me levaram lá e aí falaram assim: olha, pode escolher aí. E aí eu olhei assim na vitrine, tinha um balde, né, de cada sabor, assim, uns baldes desse tamanho, de açaí, de tapioca, de não sei o que e tal, aquele monte de sabor lá. E aí eu falei para ela assim, né, como acontece naquelas sorveteria gourmet, deixa eu provar desse aqui. Aí ela pegava uma colherzinha de pau, assim, desse tamanho, assim, ó. Aí ela pegava um filetinho, assim, ó, e dava para mim. Aí eu, bom esse. Deixa eu ver esse outro aqui. Aí ela pegava um filetinho e dava. Deixa eu ver esse aqui. Aí ela pegava um filetinho e me dava. Deixa eu ver esse aqui. Aí ela pegava um filetinho e quando eu estava cheio eu falava: não, tá bom, obrigado. Brincadeira. O que eu estava fazendo, gente? Eu estava experimentando daquilo que eu iria me alimentar. Ela estava me dando, gente, presta atenção, um filetinho daquilo que tinha um balde lá dentro. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós estamos vivendo com Deus hoje, nós estamos experimentando da era por vir. Então eu quero que você comece a imaginar que o que você está sentindo hoje é uma colherzinha desse tamanho que o Espírito está pondo na sua boca e você já está assim, ai, e o Espírito está assim: sabe de nada, inocente. O amor que você está sentindo é você experimentando da era por vir. O Espírito que você está sentindo, o acesso que você está tendo ao Pai, o amor do Pai que você percebe, é você experimentando da era por vir. Meu irmão, vai chegar um tempo em que aquilo que nós estamos experimentando hoje, tem um balde lá, na mesa de Deus aguardando a gente. Por isso eu queria que um clamor voltasse ao nosso coração como igreja, e é o clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos essa mudança de era de novo, Senhor. Vem, Rei. Volta, nosso Rei, volta. E vem governar sobre toda a carne.
e vem governar sobre todas as coisas. Gente, nós queremos o Rei de volta. Que esse clamor invada o seu coração. Nós queremos o Rei de volta, governando sobre toda a terra. Aquilo que nós já descobrimos, que toda a terra descubra, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga isso comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o clamor do Espírito junto com o clamor da noiva de Apocalipse 22. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. É como se nós puxássemos o céu. É como se nós puxássemos Yeshua. Vem, Senhor, dominar sobre nós de novo. Nós queremos o teu governo. Nós queremos o teu aparecimento de novo. Gente, é nossa responsabilidade. Queria chamar alguém para tocar aqui o teclado para mim. É nossa responsabilidade. A expansão do reino de Deus, cara. É nossa responsabilidade a expansão do reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia inteira é sobre isso. Como eu disse para você, começa lá em Gênesis, falando do reino de Deus. Vai em Êxodo, falando do reino de Deus. Deus levanta esse homem chamado Moisés. Moisés passa esse bastão para Josué. Josué passa esse bastão para os profetas. E os profetas levantam os reis. E esses reis, Davi passa o bastão para Salomão. Salomão passa o bastão. E os profetas, eles começam a anunciar depois dos reis. Reconstrua o templo, reconstrua o templo. Nós queremos o reinado de Deus de volta. Nós queremos o reinado de Deus de volta. Gente, de geração em geração, Deus levanta homens e mulheres com o bastão na mão, entregando a vida pelo reino de Deus. Chegou a nossa vez, o bastão está na nossa mão, gente. Para de viver por coisas inúteis. Para. Não queira chegar na eternidade e ser o especialista naquilo que era inútil. Me fala, filho, no que você investiu o seu tempo? Ah, eu sei tudo sobre carro. Para! Eu sei quanto tal carro faz 100 km por hora em 2 segundos. Isso é inútil! Eu sei sobre todos os personagens da Marvel. Eu sei tudo sobre maquiagem. Isso é inútil. O bastão está na nossa mão, gente. Não estou dizendo que você não vai andar de carro, não estou dizendo que você não vai usar maquiagem, não estou dizendo nada disso, mas nós não podemos ser especialistas no que é inútil. Mas gasta o seu tempo perguntando, Senhor, qual é a minha parcela em estabelecer o reino de Deus na minha geração. Não é à toa que você está vivo em 2019, vivendo em Araçatuba, no Brasil, não é à toa. Deus tem algo para você, cara. Deus tem uma missão muito específica para você, para esse tempo. Eu queria fazer um clamor aos jovens, cara. Por favor, cara, por favor, não faça a faculdade para ganhar dinheiro. Dinheiro é inútil diante da eternidade. Faça a faculdade para estabelecer o reino de Deus na terra. E eu não estou mandando você fazer seminário, eu não estou mandando você fazer teologia, porque a gente precisa de advogado cheio do Espírito Santo, estabelecendo o rei nessa área. Nós precisamos de médico cheio do Espírito Santo, trazendo justiça para essa área. Nós precisamos de professores invadindo as escolas e mudando a educação da nossa nação. Não adianta só ficar postando lá, não adianta só ficar reclamando. Ah, o PT e a esquerda entrou nas escolas. Vai fazer faculdade e entra nessas escolas, cara. Entra lá. Faz alguma coisa. Sabe, esses dias eu estava andando de carro, e eu acho que isso já aconteceu com você. E eu estava enjoado das músicas do meu iPod lá, e eu liguei o rádio. Meu Deus do céu. Meu irmão, rádio é uma tragédia. Eu falei, deixa eu buscar uma rádio crente aqui. Aí eu fui procurando. Quando eu achei uma rádio crente, eu falei, meu Deus, deixa eu ouvir uma música do mundo. Que é pior.
Essa rádio crente é pior do que música do mundo, meu irmão. E eu ouvindo aquelas rádios, eu falei, meu Deus. E eu ali, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa absurda. O que ele está pregando? Meu Deus, que coisa horrível. Só queimando a nossa cara. Isso é terrível e tal. Sabe o que Deus falou comigo? Então vai e faz uma rádio. Mas a gente só sabe reclamar. Mas quem vai levantar a bandeira, quem vai pegar o bastão do reino de Deus e trabalhar a vida inteira para levantar recursos, para comprar uma rádio, para comprar um canal de televisão e estabelecer o reino de Deus nas mídias? Quem vai fazer? Nós não fomos chamados para reclamar, nós fomos chamados para clamar. Nós fomos chamados, cara, para estabelecer o reino de Deus na esfera que Deus deu para você. Seja uma manicure, seja uma cabeleireira, um cabeleireiro, um barbeiro, para a glória de Deus, cara. Quem senta na sua cadeira, você põe a mão na cabeça ali, finge estar cortando o cabelo e vai expulsando demônio. Pega na mão ali, vai só intercedendo. Finge estar pintando a unha, vai só intercedendo. Estabeleça o reino de Deus aonde Deus plantou você, cara. Você é estudante, está na hora de estabelecer o reino de Deus na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho. O bastão está na nossa mão. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, cara. Sabe o que Hebreus capítulo número 12 vai dizer? Que todos esses que tiveram o bastão na mão e foram passando, estão aguardando a nossa corrida. Abraão está lá aguardando com expectativa a gente cumprir a nossa parte. Moisés está lá aguardando, Davi está aguardando. Então é uma nuvem de testemunhas aguardando eu e você fazer a nossa parte. Cara, chegou a hora da gente pegar esse bastão com força e cumprir o nosso propósito, para que a gente possa chegar no final e falar assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, fui entregue como oferta de libação. Traduzindo, Paulo estava dizendo: eu estou morrendo vazio, tudo que tinha dentro de mim eu derramei. Gente, que não fique nenhum livro sem escrever aqui nesse lugar. Que não fique nenhuma pregação sem ser pregada aqui nesse lugar. Que não fique nenhum quadro sem ser pintado aqui nesse lugar. Que não fique nenhum filme sem ser produzido aqui nesse lugar. Que não fique nada, nenhuma empresa sem ser aberta aqui nesse lugar. Morra vazio, cara. Morra completamente vazio para a glória de Deus, cara. Fica de pé no seu lugar. Deus está nos comissionando a uma vida de responsabilidade, gente. Eu quero orar junto com você. Mas eu quero orar junto com você agarrando esse bastão, cara. A gente chega de viver de forma inútil. Chega de desperdiçar o seu tempo. Chega de jogar o seu tempo fora. Eu quero que você comece a viver agora com responsabilidade a partir de agora. Por quê? Porque eu acabei de trazer essa notícia para você. O reino de Deus chegou. Porque você descobriu o rei. E o céu e a terra se encontram em você. É nós que vamos espalhar o reino de Deus por este lugar. É nossa responsabilidade. Moisés já fez a dele. Davi já fez a dele. Samuel já fez a dele. Jeremias já cumpriu a parte dele. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Esses dias, eu e a Val, nós estávamos no carro. E o Davi, a Luísa, falou assim: ô mamãe, você sabia que Deus está escrevendo... Ela disse assim: ô mamãe, você sabia que nós vamos estar na Bíblia? Aí a Val olhou para ela e falou: mas como assim nós vamos estar na Bíblia, filho? Ela falou assim: é porque Deus está escrevendo o 3º testamento. Chegou a nossa vez, cara. Chegou a nossa vez de continuar o que esses heróis da fé fizeram. Chegou a nossa vez de ser heróis da fé para uma geração, cara. Entregar a nossa vida pelo reino de Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E o resto, meu irmão, é resto.
Que o governo de Deus venha sobre aonde Deus plantou você. Feche seus olhos nesse lugar.